Mas para a meditação de hoje, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 10, no Evangelho de João. João capítulo 10, a partir do versículo 1 até o verso de número 21. Os irmãos estejam atentos à leitura da palavra do Senhor. A história da igreja mostra que sempre houve pastores na igreja. No Antigo Testamento há uma relação de pastores, no Novo Testamento há uma menção de vários pastores. Mas hoje nós vamos falar sobre aquele que é o bom pastor. O bom pastor. João 10, a partir do verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque o ouvis. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Obviamente, esse último versículo remonta para o que aconteceu no capítulo 9. Jesus curando um cego. Eu queria que você curvasse a sua fronte, que você colocasse o seu coração diante do Senhor e pedisse a Deus que falasse contigo, que você ouvisse nesta noite a voz do bom pastor. Eterno Deus, nós lemos a Tua palavra e ela é por si só viva e eficaz. Ela é poderosa para transformar a nossa vida, para alcançar o objetivo para o qual ela é anunciada. A Tua palavra, ela é nova. Todas as vezes que lemos um texto que já tínhamos lido antes, sempre aprendemos coisas novas, porque ela é inesgotável.
Esta é a palavra do Senhor, nós cremos nisto. A base da nossa fé é a Escritura. Nós cremos ao ouvir e ouvir a Tua palavra. O Senhor desperta em nós a fé quando ouvimos a Tua palavra. E faça isto aqui nesta noite, desperte corações para crerem no Senhor. E que a igreja possa reconhecer Jesus como o bom pastor, em quem não há frustração, de quem recebemos alento, conforto, proteção, abrigo, alimento. Nós pedimos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, que age no meio da igreja, aplicando a Tua palavra, faça isso nesta noite. O nosso coração se encontra aberto e nós desejamos, ó Deus, ser impactados pela Tua palavra. O Senhor sabe do que nós precisamos e o Senhor tem todo o poder para nos atender. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o bom pastor. Obviamente, no tempo que Jesus proferiu estas palavras que nós acabamos de ler, as pessoas sabiam exatamente o que ele estava dizendo. A figura de um pastor era bem conhecida no tempo deles. Talvez, não sei se todos nós, ou talvez os mais jovens, sabem exatamente o que significa ser um pastor. Estou, obviamente, falando de pastor de ovelhas. Nós vemos nesse texto Jesus como bom pastor. E pastorear é uma das funções mais importantes no reino de Deus. Mas exige-se algo muito sério, muito importante, muito caro. Determinação, cuidado com as ovelhas, trabalho constante, recursos de graça. É tudo que Jesus tinha para oferecer abundantemente, porque Ele tem todo o poder. Talvez na nossa cultura não sabemos muito bem associar a figura de um pastor cuidando de ovelhas. Mas nós temos aquela ideia do Oriente Médio, talvez podemos conhecer através dos meios de comunicação que temos hoje. Você entra na internet e digitar lá Oriente Médio, você vai ter figuras e mais figuras de como vive o povo no Oriente Médio. Eu tive a oportunidade em 2019 ir a Israel, e enquanto viajávamos do Mar Morto subindo para Jerusalém, nós passamos entre algumas montanhas e vimos vários grupos de beduínos, e eles tinham o costume de pastorear ovelhas, e alguns deles pastoreavam, cuidavam das ovelhas, passavam o dia com elas no campo, e durante a noite trazia de volta para o aprisco para serem guardadas e ficarem protegidas. Os pastores guiam suas ovelhas. Normalmente os pastores têm características inconfundíveis, de maneira que as ovelhas ou os ouvem e os seguem. Obviamente, lutam contra todos os perigos que existem: frio, calor, roubadores, ladrões de ovelhas, contra também lugares de difíceis acessos. Algumas ovelhas tinham o costume de vagar pelas montanhas, se perderem, caírem em fendas. O pastor tinha que ir lá e tirá-las de lá. Havia predadores, ou seja, a tarefa de um pastor era a vigilância implacável e constante das suas ovelhas. Quando Jesus se apresenta como pastor das ovelhas, sem dúvida alguma, aqueles que estavam ouvindo Jesus falar, o cego que foi curado, os discípulos que estavam junto deles, as multidões que acompanhavam Jesus, o ouviu dizendo: eu sou o bom pastor. E obviamente necessitava de algumas explicações, porque inicialmente o texto diz que eles não estavam entendendo nada. E ele começa a falar de maneira mais clara a partir do verso 7. Apesar desse trabalho desafiador, um pastor protege, provê, nutre, cuida, lidera, guia e multiplica o rebanho. O pastor tinha uma função importantíssima no cultivo das ovelhas e no trato com as ovelhas. Que características nós podemos encontrar em Jesus como bom pastor? Será que podemos
observar e perceber estas características, aquele que cuida, nutre, aquele que lidera, aquele que chama, aquele que fala, que ensina, que encoraja, é obviamente que já estou parafraseando no cuidado de Jesus com a igreja. O povo de Israel não apenas entendeu a realidade de pastorear e cuidar de um rebanho, mas ele sabia muito bem o que significa a função de um pastor. É interessante que no próprio Antigo Testamento nós vemos relatos e menções das Escrituras a respeito de Deus como o pastor do seu povo, o pastor da igreja. Vocês conhecem muito bem o Salmo de número 23, verso 1. Vamos dizer juntos? O Senhor é o meu e nada. Antigo Testamento, usando a palavra pastor. Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor. O Salmo 77, 20 diz: o teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Ou seja, Moisés e Arão eram instrumentos de Deus para pastorear o rebanho, mas o texto diz claramente que é Deus quem os conduzia através desses servos que se colocavam à sua disposição. Salmo 79, verso 13: quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. E o Salmo 80, verso 1: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Em outras palavras, ouve-nos, pastor de Israel, ouve-nos, Senhor, ouve o clamor do teu povo. Nós vamos enfatizar nesta noite Jesus como nosso pastor, Jesus, o pastor da igreja. E pensavam vocês que era o Ederson, que era o Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Billy Graham, Charles Rod Spurgeon. Vocês pensavam antes que esses eram o pastor da igreja. É claro que eu estou brincando com vocês. Lógico que de igrejas locais somos pastores. Mas eu quero destacar a importância de reconhecer Jesus como pastor em excelência da igreja. É a Ele que devemos ouvir, a sua voz nós devemos seguir, nos seus passos nós devemos caminhar. Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas. É interessante, observa comigo um fato muito curioso nas Escrituras. Para os judeus, historicamente, foi Davi, o menino pastor, que cuidou dos rebanhos de seu pai, que derrotou Golias, que se tornou o rei de Israel. Ele era o pastor. Nós aprendemos na escola dominical, era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Era muito pequenininho, mas orava a Deus, cheio de ousadia. Ou seja, a figura do pastor era bem conhecida pelos judeus. E eles sabiam muito bem quem era Davi e muito bem a função que Davi desempenhava. Davi era o seu grande pastor, historicamente falando. Quando você entra no Novo Testamento, há vários lugares onde Jesus é referido como pastor. Para citar alguns textos, Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Lucas 12:32, não tenha medo, pequeno rebanho. 1 Pedro 2:25, porque estáveis desgarradas como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas, uma referência ao Messias. Então, neste contexto, do capítulo 10, do livro de João, do Evangelho de João, Jesus se apresentando como bom pastor, nós precisamos nos também colocar na nossa posição. Sendo Jesus o bom pastor, somos nós as suas ovelhas. E como ovelhas, nós temos que compreender como é que este pastor nos pastoreia. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, logo de início nós já descansamos.
O pastor que nos pastoreia é bom, cheio de bondade, de clemência, de compaixão, cheio de amor, cheio de virtudes que abençoa o seu povo. Este Jesus, o nosso pastor, ele é o bom pastor. E como nós podemos identificar, ou que características podemos identificar deste bom pastor? O texto nos sugere várias características e vamos destacar algumas delas. Primeira, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele morre pelas ovelhas. Ele entra na frente dos perigos para defender as suas ovelhas. Ele caminha em lugares perigosos para defender as suas ovelhas. Ele corre os riscos necessários, ainda que lhe custe a morte, para defender as suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por uma razão simples: os pastores são responsáveis pelas ovelhas. Vez por outras, o próprio Jesus disse: as ovelhas que tu me deste. O Pai entregando ao Filho aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, os pastores são responsáveis para cuidar das ovelhas que são do Senhor. E se algo acontece com as ovelhas, precisa prestar contas. Uma das coisas que os pastores farão diante de Deus é prestar contas do seu trabalho, da sua função, do seu pastoreio. E é interessante porque Êxodo capítulo 22, verso 3 diz assim: se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Porque era possível que algumas vezes o predador alcançasse algumas ovelhas, mas tinha que ser apresentado para que se fosse tirada a culpa dos ombros do pastor. Tamanha importância do trabalho do pastor, do cuidado com as ovelhas. Voltando para o pastor Davi, contando a Saul, quando ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, ele lutou contra um leão e depois contra um urso. Quantos de nós seria corajosos o suficiente para enfrentar um leão, enfrentar um urso? Por que Davi os enfrentou? Porque havia uma responsabilidade de cuidado das ovelhas, que estava sobre as quais eram sua responsabilidade. Meus irmãos, nós precisamos entender que não foi sem razão que Jesus morreu pelas suas ovelhas. Quando nós olhamos para a cruz, talvez alguns podem dizer: olha, Jesus sofreu o que talvez muitos outros sofrem, torturas, mortes cruentas, difíceis. Jesus morreu, derramou ali o seu sangue, outros também foram mortos de igual modo, foram pregados na cruz. E qual a diferença? A diferença é que não se pode pesar na balança a grandeza daquele que foi crucificado inocentemente, com todas as outras coisas de valor deste mundo. Se você observar a população que existe neste mundo, o universo, os astros, as coisas que existem, os planetas, a terra onde nós existimos, se você coloca o bom pastor de um lado e coloca todas estas coisas de outro lado, sempre o Senhor prevalecerá. Ele é poderoso. É este que morreu na cruz do Calvário e sofreu, tanto no seu físico quanto na sua alma, a angústia do seu pecado e do meu pecado. O que nenhum outro que foi crucificado fez: sofrer por causa do pecado dos outros. Os que foram crucificados ao lado de Jesus foram crucificados pagando pelos seus próprios pecados. Jesus, inocentemente, pagando pelo seu e pelo meu pecado, sofrendo a dor do pecado, o peso do pecado. E por que ele fez isso? Olha o que diz a Bíblia: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E aí dá a explicação por quê: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Havia um propósito. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi sem motivo, não foi sem importância, sem significado. O Senhor Jesus na cruz do Calvário estava morrendo para que as ovelhas que lhe foram entregues pudessem ser rejuntadas, reassumidas no aprisco das ovelhas celestial. E o Senhor paga com a sua própria vida o preço para que estas ovelhas voltem a este aprisco. Do ponto de vista natural, o que aconteceu com este pastor das ovelhas morrendo na cruz, talvez poderia gerar isso uma indagação. E agora? O pastor que cuida, que nutre, o pastor que alimenta, o pastor que orienta, o pastor que chama, o pastor que protege, morreu. Está na cruz do Calvário. E agora ficaremos desamparados, desalentados, não saberemos para onde ir, nem o que fazer para nos alimentar. Mas este que morreu, ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, porque a sua obra é completa, ela é definitiva, a sua obra é ampla, a sua obra é abrangente. É Jesus morrendo na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos resgatados e pudéssemos ter vida. E não uma vida qualquer, uma vida destacada pelo texto que nós acabamos de ler no verso 10, para que tenham vida e vida em abundância. Ah, que gloriosa verdade, queridos. A vida que nós desfrutamos em Jesus é a verdadeira vida, é a gloriosa vida, é a abundante vida, é a vida que não pode ser comparada a qualquer prazer vivido ou experimentado neste mundo. Sem Cristo, o homem está perdido, mas com Cristo, ele tem toda sorte de bênçãos espirituais reservada nas regiões celestiais, fazendo com que nós desfrutemos de uma vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em Cristo nós temos uma vida abundante. O bom pastor, ele ressuscitou para recompor as suas ovelhas. Verso 18 de João capítulo 10, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele está falando de quê? Da sua própria vida. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Ele foi voluntariamente para a cruz. Já observou em algumas passagens nos evangelhos, quando Jesus realizava algum milagre, ele curava e dizia, vai, mas não fala para ninguém ainda. Porque o tempo da sua morte, da sua crucificação, era um tempo definido, era um tempo certamente importante na história, que seria concluído de acordo com a sua disposição divina. E não de acordo com a determinação humana. É Deus agindo na história de forma com que a obra redentora se completasse plenamente para a salvação das ovelhas do Senhor. As ovelhas estavam dispersas? Sim. Mas ele voltou do túmulo e as resgatou. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário? Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Está em Isaías 53, verso 8. Por causa do nosso pecado foi Jesus ferido, morto na cruz do Calvário. E ainda Mateus 1, 21 responde, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ou seja, morreu para nos salvar. Morreu para nos salvar. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Devemos agradecer a Deus por termos um pastor tão bondoso, a ponto de dar a sua vida em nosso favor. Mas não apenas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas olha o que diz o verso 14 e 15, o bom pastor também ama suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Onde está o amor de Deus por nós aí, pastor? Que termo que nós usamos para dizer que o pastor ama as suas ovelhas? É porque na linguagem
Na nossa linguagem, as escrituras, o que significava no original foi colocado de uma forma compreensível para nós, mas esse conhecer aqui é uma relação íntima, uma relação de amor. Veja bem, eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, assim como o Pai me conheceu a mim. Como o Pai me amou, eu vos amei. Esta é a ideia intrínseca aqui presente nesta verdade de que o bom pastor ama as suas ovelhas. A linguagem que é o amor está presente aqui, ao invés de simplesmente conhecer, tomar conhecimento, no sentido de tomar conhecimento. Ele tem um relacionamento íntimo e amoroso com as suas ovelhas. O Senhor nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor de Deus por nós. Ele ama, Jesus ama as suas ovelhas. Jesus ama você, hoje, aqui, agora. Jesus deu a vida na cruz do Calvário por você. Você consegue imaginar a imensidão deste amor, a profundidade deste amor? Nós não valemos nada, não temos nada a oferecer, não atraímos nada ao Senhor, não há beleza em nós, não há virtude em nós, não há nada em nós que possa fazer Deus se voltar para nós e dizer: este é um camarada bom. Não, mas o Senhor resolveu nos amar como somos, nos resgatar, nos perdoar, fazer pessoas novas, não simplesmente fazer de nós pessoas mais boazinhas, não, Ele faz de nós novas criaturas. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, restaurada, renovada, a ponto de desfrutar deste amor que procede do bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você experimenta este amor de Jesus na sua vida? Reconhece que Ele morreu por você? Experimenta este amor na sua vida, de maneira profunda, verdadeira, a ponto de levar em consideração as coisas espirituais, a palavra que Ele diz você por meio das Escrituras, a direção que Ele lhe dá, contente com a provisão que Ele coloca diariamente diante de você. O Senhor ama as suas ovelhas e cuida delas. O Senhor ama esta igreja e cuida dela. O Senhor ama a sua família, meu querido, e cuida dela. Porque Ele é o pastor, o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, que ama as suas ovelhas, que as chama pelo nome. Olha, observa você o verso 3. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É interessante que a passagem diz que Ele é a porta, nós vamos mencionar isto, mas a primeira coisa a ser lembrada aqui é que o rebanho do Senhor conhece a voz do seu pastor. Jesus veio até nós, estando nós caídos e perdidos, e nos chama, e nos leva para fora. Para fora de quê? Para fora de uma condição deplorável, para fora do mundo, para fora de uma realidade de perdidos nos seus delitos e pecados, e nos leva a pastos verdejantes, para bebermos de águas que refrigera o nosso ser, que refrigera a nossa alma. O verso 7 diz que Ele é a porta. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ainda que estejamos enfatizando que Ele é o pastor das ovelhas, Ele é a porta, porque para as ovelhas saírem, elas precisam de uma porta. Ele é a única saída para as ovelhas do curral, ou do aprisco, ou do lugar onde se encontram, para encontrarem pasto, proteção, alimento. Me fez lembrar a história de Noé. Noé
sob as orientações do Senhor, constrói uma grande arca, e nesta arca tinha uma porta, e para entrar os que entraram nesta porta estavam guardados, protegidos, amparados, pastoreados. E aquela porta apontava para Jesus, o bom pastor, a porta das ovelhas. Eu sou a porta, diz o verso 9. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Talvez você está raquítico espiritualmente, porque não tem se alimentado do que Jesus tem oferecido, nos pastos verdejantes, nos lugares para onde Ele conduz as suas ovelhas, para alimentar aquilo de mais precioso Ele tem para oferecer. A sua palavra, o alimento que a nossa alma precisa, o fortalecimento para o nosso ser, para que nós continuemos firmes na nossa jornada. Nós em Jesus estamos salvos, queridos. Em Jesus nós estamos seguros, somos alimentados, temos liberdade, não há nada a temer, e uma liberdade coerente com as Escrituras, uma liberdade pautada na palavra de Deus, uma liberdade para obedecer, uma liberdade para seguir o Mestre, o pastor das ovelhas, uma liberdade para viver uma vida digna do Senhor, uma liberdade que tira dos nossos ombros o peso do pecado, o peso da condenação, o peso da culpa, uma liberdade que faz de nós pessoas diferentes, pessoas renovadas, transformadas e que vive em paz com seu Deus. O bom pastor protege as suas ovelhas. Uma vez que as ovelhas ouvem a voz do pastor, que passa pela porta e encontra pastos verdejantes, elas desfrutam de alegria e contentamento em sua presença. Você já observou quando nós preparamos um almoço, um jantar, talvez um domingo à tarde, quando está a família reunida, e nós nos alimentamos, é um dos momentos mais gostosos, preciosos, estarem todos juntos, conversando, falando a respeito das bênçãos dos céus, da provisão do Senhor. Nós nos reunimos e nos alegramos, é um momento de contentamento. Terminamos de comer, a alegria continua presente no nosso coração, nos encontramos saciados. É assim que se encontram as ovelhas que buscam do Senhor e se alimentam do bom pastor. Contentes, alegres, felizes em sua presença. Olha só, a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 34 nos diz, porque esta passagem precisa ser também entendida à luz de Ezequiel 34. O profeta Ezequiel dizendo, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procuro as minhas ovelhas, e as buscarei, apacentá-lo-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com justiça. O Senhor, às vezes nós olhamos para a igreja e dizemos assim, a igreja é cheia de pessoas quebradas, pessoas que têm necessidades particulares, específicas, parecem que estão desgarradas, sem norte, perdidas. Às vezes nós acolhemos, estamos juntos, somos acolhidos neste lugar chamado igreja. Na verdade, é Deus nos trazendo para o lugar onde encontraremos pastoreio. Porque só reconhecem a necessidade do pastoreio os que têm necessidade dela. E todos nós, em algum grau, de alguma forma, precisamos de ser pastoreados.
alimentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, curados, e o pastor, ele cura, ele sara, ele transforma a vida das suas ovelhas. Ele vai à frente delas para abrir caminho, para eliminar o perigo. Ele vai à frente para encontrar provisão, água, comida, alimento. Ele vai em busca de pasto, para que as suas ovelhas possam, então, ser providas em suas necessidades. É o bom pastor que traz segurança, proteção e provisão. Por isso, não podemos viver uma vida longe deste pastor, desconectados do bom pastor chamado Jesus. É a Ele que devemos entregar o nosso coração, a nossa vida. É a Ele que devemos dizer: aqui está a minha vida, Senhor, cuide dela, porque Ele é o bom pastor. A Bíblia diz, ainda no Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem está comigo? O pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor se compromete com as ovelhas. De manhã eles a chamam pelo nome, para fora do aprisco, para encontrar pastagem. E à noite ele as leva de volta para serem protegidas e guardadas. Há uma ilustração de um pastor, que me lembro muito bem, contando em sua pregação, de que esteve em Israel com um grupo de viajantes, turistas em Israel, e de repente eles veem uma manada, como é que um coletivo de ovelhas é o quê? Um rebanho de ovelhas. Ele vê um rebanho de ovelhas, e ao invés de estar à frente, chamando as ovelhas para seguir, o pastor estava atrás, falando para as ovelhas, vamos, tocando as ovelhas. E ele então pergunta ao guia, que estava conduzindo aquele grupo de turistas, olha, normalmente o pastor não vai à frente? Aí ele disse assim, aquele não é o pastor, é o açougueiro. Consegue entender, queridos? A ideia do bom pastor? O bom pastor vai à frente, enfrenta os perigos, ele abre caminhos, ele apresenta para nós o lugar para onde devemos caminhar. Jesus é o bom pastor. Os versos 11 a 15 nos mostra que ele enfatizando que ele conhece as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí o verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Está claro aqui a ideia da inclusão dos gentios no povo de Deus. Deus tem um plano para a sua igreja, e para esta igreja, e nesta igreja os gentios estão incluídos, eles fazem parte desta família chamada a família da fé. O pastor vem para Israel, em primeiro lugar, para o judeu. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, eles o seguem, mas ele diz, eu tenho outras ovelhas ainda, fora deste aprisco, que vou trazer também para junto deste aprisco. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Ezequiel 34, verso 11 nos diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É o Senhor quem busca. Não é, a realidade não é que um dia você achou o Senhor. A realidade é que um dia o Senhor te encontrou. Ele te buscou. Onde você estava. E você sabe muito bem onde você estava. E o Senhor foi lá e te resgatou. Te tirou para fora e te trouxe para lugares onde há pastos verdejantes. Gálatas 3, verso 28 diz, de Sarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós
sois um em Cristo Jesus. Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. João 11,49, então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, falou: vocês precisam entender, vocês não sabem nada, a função do grande pastor, obviamente. Somos ovelhas de um povo escolhido pelo Senhor, chamado pelo Senhor, trazido para o grande aprisco. E é interessante que há uma comissão para nós. Não é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, alcançar todas as nações? Por que a obediência a esta ordem é importante? Porque tem ovelhas fora do aprisco que precisam ser trazidas para o aprisco. E Deus deu essa função a mim e a você, nossa igreja que ainda milita neste mundo. Eu quero, meus irmãos, enfatizar finalmente a importância de nós tomarmos cuidado com os falsos pastores. Desde aquela época era necessário cuidar para que não fossem enganados com os falsos pastores. Encontramos Deus como pastor do seu povo e nomeando subordinados para cuidar das ovelhas, mas muitas vezes esses que eram nomeados para cuidar maltratavam as ovelhas, usavam as ovelhas para interesse próprio. Ao invés de cuidar das ovelhas, prejudicava, maltratava, matava, subjugava, torturava. A Bíblia diz em Ezequiel 34:23, sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastores. Deus destitui os pastores que não são pastores e exalta o bom pastor, Cristo Jesus. É claro que é uma passagem messiânica. Esta é a referência da linhagem de Davi, o Messias prometido, aquele que viria para pastorear o grande rebanho. Os falsos pastores, ou talvez poderíamos nos nossos dias, os falsos profetas, os falsos mestres, interpretam mal a palavra, pregam inverdades para o povo, para suas ovelhas, e estão tentando roubar essas ovelhas do aprisco do Senhor. E a Bíblia nos alerta quanto a isso. Eu não sei quantos de vocês estão cuidadosos em saber e escolherem o que ouvir. A gente está ouvindo tantos sons sendo ecoados nos dias atuais, como nunca antes. Talvez essas coisas estivessem acontecendo há muito tempo, mas agora nós temos um acesso muito amplo, muito rápido a tudo o que acontece no mundo, inclusive as ações dos falsos pastores. Cuidado, queridos. Não se hesite em negar ou rejeitar aqueles que são caracteristicamente falsos profetas, que pregam contra a palavra, que invertem a palavra, que desconsideram a palavra, que estão fugindo da palavra, fugindo das escrituras, que manipulam a igreja, que tentam subjugar a igreja, que aprisiona em vez de trazer liberdade para a igreja, que traz a igreja debaixo do seu interesse particular, subjugada, presa. Cuidado, foge deles. Ouça a voz do bom pastor. Siga os passos do bom pastor. É interessante porque a gente vê essa divisão logo no final do texto que nós acabamos de ler. Se você observar no verso de número 19, por causa destas palavras rompeu dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis?
Não é este o ataque à igreja evangélica nos dias que nós vivemos? E são intolerantes, eles pregam inverdades. Nós precisamos reestruturar as Escrituras, reescrevê-la. Esses evangélicos, eles são ultrapassados, eles não estão vivendo numa realidade onde precisam amar a todos, acolher a todos, receber a todos. Existem acusações à igreja como se fosse falsa e acusação à verdadeira igreja. Há uma tentativa de tirar o foco do evangelho verdadeiro para que então se implante a mentira neste mundo onde nós estamos, de uma maneira institucionalizada. E nós temos que tomar cuidado, queridos. Os judeus, conhecendo Jesus, vendo o que Jesus fazia, dizendo: olha, ele está endemoniado. Mas é interessante que havia o grupo daqueles que diziam assim: este modo de falar não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? É porque ele estava se referindo ao que aconteceu no capítulo 9. Jesus curando um cego. Verso 9, a cura do cego de nascença. Capítulo 9, a cura do cego de nascença. Mas olha só que interessante, talvez esse segundo grupo sabia que Jesus estava fazendo milagres, mas mais importante do que simplesmente identificar quem é Jesus, é crer nele. Saber que ele é o Messias, o que ele fez por nós e dizer: eu creio em ti, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero ser pastoreado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor. O mundo está dividido. Talvez você converse com as pessoas aleatoriamente, alguns vão ser a favor de Cristo, outros contra Cristo, mas quando você pergunta, você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, que te dirige, que te guia, que te pastoreia, que te orienta, que te alimenta. Ele diz: ainda não tomei essa decisão. E talvez é preciso alertá-los de que, se não tomarem, o que lhes espera é lago de enxofre, de dor, de sofrimento. Nós precisamos trazer o nosso coração para perto do Senhor, confessar que Jesus é o nosso Senhor, que Ele morreu por nós, que Ele conhece as suas ovelhas, que Ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor ama as suas ovelhas, ele une as suas ovelhas, não separa, não divide. Em sua relação com o Pai, ele ama o Pai e ele ama as ovelhas. Ele é rejeitado pelo mundo, mas amado pela igreja. Nós precisamos seguir o Senhor como discípulos de Cristo Jesus. Qual é a nossa declaração a respeito de Jesus? Será que estamos convictos a ponto de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Tu és o bom pastor. A Bíblia diz em Hebreus 10, 20 e 21, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração voltado para o Senhor, que nós possamos de fato crer em Jesus como o bom pastor, o grande pastor das ovelhas, que saiu do túmulo e nos tirou do túmulo. Ele é o pastor que cuida, que alimenta, que orienta. O Senhor faz de nós novas criaturas e nos dá a graça de sermos pastoreados por Jesus, o teu Filho amado, o bom pastor. Que nós tenhamos alegria e proclamamos essa verdade, tenhamos esperança em nosso coração, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor não deixe que voltemos hoje para os nossos lares sem a certeza de que Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.